Ele é o bispo mais jovem do nosso país. Dom Adelar Baruffi é o quarto bispo a ser empossado na Diocese de Cruz Alta. Um momento histórico para a nossa comunidade, vivido no último dia 15 de março. Eu tenho o prazer de receber no Sala de Estar de hoje, Dom Adelar Baruffi. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela acolhida. Minha saudação a todos vocês que nos acompanham na Unicruz TV. Me diga uma coisa, o senhor não é daqui de Cruz Alta, né? O senhor é de Bento Gonçalves. Eu trabalhava em Bento Gonçalves. Uhum. Eu sou de Coronel Pilar. Coronel Pilar. É. E o que o senhor está achando? Quais foram as suas primeiras impressões aqui do nosso município, Dom Adelar? Quando nós nos sentimos acolhidos, do modo como eu fui e estou sendo, despertam coisas bonitas na gente. Uhum. Porque eu poderia resumir a acolhida toda que eu estou tendo aqui em Cruz Alta nas palavras de Dom Hélio Hubert, que ele foi o administrador apostólico dessa diocese com a renúncia de Dom Frederico até o domingo passado. Uhum. E ele escreveu um artiguinho dizendo assim: a casa é sua. O que diz a casa é sua? As portas estão abertas, você fica à vontade, aqui é o lugar onde que você é você mesmo, onde você pode cumprir a sua missão. Então é bem assim. Isso se expressou de muitas maneiras. De quem rezou, de quem enviou uma mensagem, de quem postou lá no Face um bem-vindo, de quem veio de lá, da Diocese de Caxias para me acompanhar aqui, os padres, a diocese toda que se envolveu nessa acolhida, todo o povo de Deus. Então, digamos assim, o tom desses dias é de quem está se sentindo bem, porque está em casa. Que bom. E devagarinho eu vou conhecendo, né? Sim, É claro que para mim é novo, é nova a diocese, é nova a missão que eu recebi. Então eu vou demorar um tempinho até conseguir me situar, até conseguir compreender totalmente essa missão que a igreja me confia. Sim. A Diocese de Cruz Alta tem 33 municípios que fazem parte dela. É uma responsabilidade muito grande trabalhar com esses 33 municípios, não é, Dom Adelar? Sim, são 33 municípios, 32 paróquias. Uhum. A organização da igreja ela é por paróquias e às vezes uma paróquia ela compreende 2 municípios ou até num município, no caso de Cruz Alta, então temos 4 paróquias na cidade. Depende da população e da organização. Sim. Mas é sempre uma grande responsabilidade. O bom é que o bispo não trabalha sozinho. Né? Sim. Ele nem deve trabalhar sozinho. Eu gosto da imagem do maestro que vai regendo uma orquestra. O que seria da orquestra se não tivesse aqueles que tocam violino? Mas o que seria da orquestra se não tivessem aqueles outros que tocam os outros instrumentos? E todos eles são importantes. Agora, o que seria de todos esses instrumentos se não tivesse o maestro? Sim. Então, eu imagino que a missão do bispo é exatamente essa do maestro da orquestra. De toda a diversidade de uma região, de uma diocese. Eu tive a oportunidade já de conhecer algumas regiões nesses dias que já estou aqui. Por exemplo, a região da Soledade, ela é diferente da região de Cruz Alta. Uhum. Lugares onde já estive em Ibirubá. Então, nas diversidades de cada região, formar essa unidade da mesma igreja, com alguns pontos que são comuns, com aquilo próprio que é de cada região também. Uhum. Quais os principais desafios que o senhor acredita que vai encontrar aqui na nossa região, trabalhando com a nossa diocese aqui de Cruz Alta? Como o senhor disse antes, a Soledade apresenta algumas características que são diferentes das de Cruz Alta e de outras localidades também, né? Sim. Então, o trabalho tem que ser direcionado de uma outra forma. Então, a igreja tem se voltado bastante sobre o lugar e a missão que os leigos têm. Porque passou o tempo em que o padre centralizava em si próprio a ação da igreja. Nem tem mais como pensar nisso. E se alguém pensar assim, está fadado ao fracasso porque não vai conseguir. Então, os padres têm a missão de congregar pessoas para poderem colaborar na missão evangelizadora, que se dá de muitas maneiras. Desde o anúncio do evangelho, propriamente dito, uma catequista, alguém que é ministro, alguém que preside uma celebração da palavra,
desde pessoas preparadas para atuarem na sociedade em nome da igreja. Tipo, como é que a igreja está presente? Já vi que ela está presente, por exemplo, com as crianças, na pastoral da criança. Já vi que ela está presente com a Caritas, e aí ela tem um olhar voltado para aquelas situações onde existe maior sofrimento, porque o cristão, ele é cristão se ele sabe se voltar para fora. Enquanto ele está voltado para si próprio, somente está faltando aquilo que é a característica essencial que Jesus nos mostrou, que é o amor, a caridade, o fazer o bem. Então, dentro de nossas possibilidades, as paróquias devem ser paróquias que cuidem que os leigos participem, que tenham um lugar próprio deles, não porque fazem um trabalho porque o padre não pode fazer, mas porque é deles, porque é da dignidade do leigo fazê-lo. E isso é bastante importante, até essa distinção é importante. E o olhar voltado para fora, para as realidades sociais de sofrimento humano de uma maneira toda especial. O Papa não para de recordar a gente disso, né? Uhum. No último dia 15, quando o senhor fez a missa na catedral, foi empossado, o senhor falou aos fiéis que estavam lá que o senhor é um servo de Jesus Cristo e que esse é o seu lema de ordenação. A melhor resposta ao amor de Jesus é servi-lo. Explica um pouquinho para a gente esses seus dizeres, padre. Quando nós somos escolhidos para sermos bispos, então logo umas coisas precisam logo ser tomadas algumas providências. Uhum. Né? Dentre as quais é preciso que o bispo escolha um lema para a sua vida. E o que é o lema? O lema é um pouquinho aquilo que expresse a identidade da pessoa e também aquilo que acredita ser a missão. E bem como também o brasão próprio do bispo. E no lema, então, eu escolhi esta frase, servo de Jesus Cristo, porque está na carta aos Romanos, que Paulo escreveu, quando ele fala de si próprio como escolhido por Jesus Cristo, como servo dele para o anúncio do Evangelho. Mas por que servo de Jesus Cristo? Quem é que se põe a servir? Quem é que se dispõe a fazer o bem para um outro? Quem antes reconhece em si próprio que foi acolhido, que foi amado, que tem um Deus que não nos abandona, um Deus que é fiel para conosco. Então, lendo a minha vida, e compreendo assim, não desde agora, mas desde já a minha vida como padre, também tinha essa perspectiva de quem eu acreditava exatamente nisso, de alguém que reconhece a presença de Deus, que ilumina, que move, que desde dentro faz a gente viver, ter um sentido para viver e que por isso se põe a serviço. Então, servi-lo. E como é que tu serves a Jesus Cristo? Não é uma ideia, vamos dizer assim, platônica. Sim. É um serviço que ele é concreto, né? E assim como Jesus, que se aproximou das pessoas que precisavam, não passou ao largo. Então, o serviço a Jesus Cristo é um serviço à sua palavra, à comunidade cristã, à missão própria de um bispo. Às vezes com muitas alegrias, certamente, outras vezes com cruzes para carregar também, né? Sim. Como é que o senhor visualiza hoje a fé das pessoas? A gente viveu alguns momentos no nosso país, né, há décadas atrás, onde as pessoas eram muito descrentes, se sentiam um pouco entristecidas com a Igreja Católica, talvez por ela não ter se modernizado ao longo desses anos, né? Mas hoje a gente consegue perceber algumas mudanças, né? Como é que o senhor visualiza isso? Nós passamos de um tempo, concluímos um tempo que nós chamamos do tempo da cristandade. E que viemos há séculos com esse modelo de igreja, e eu ousaria dizer até de mundo, em que as pessoas com certa naturalidade e normalidade viviam num ambiente em que tudo se respirava fé cristã católica. Este mundo ruiu com a modernidade, ruiu com a filosofia moderna que sobretudo expôs o ser humano como aquele que tem que usar a razão e que por isso precisa viver livremente, ele tem que optar. E com isso, claro, quando você passa
de um exagero, naturalmente o pêndulo tende para outro exagero. Então, com certa naturalidade, compreendemos que muitas pessoas dizem, não, vamos se libertar disso tudo que é uma opressão, que não nos deixa sermos livres. Nós acreditamos que quem crê, ele se torna mais livre. Não é colocado um peso, uma canga nas costas de quem crê, mas exatamente a presença da fé que está no coração humano. De cada um expressa de uma maneira, nós a expressamos porque cremos em Jesus Cristo, que para nós é nosso Salvador. Essa é a nossa fé. Outros num outro caminho, que deve ser respeitado conforme os ditames da consciência de cada um. Bom, então, como compreender, então, diante desse contexto, desse cenário social e também eclesial, a igreja compreendeu que ela precisa, isso já veio há alguns anos, dialogar com esse mundo. Ela não precisa se encastelar em si própria, fechada, mas os cristãos estão no mundo e por isso compreendemos, por exemplo, agora, nesse tempo da Quaresma, a campanha da fraternidade desse ano, exatamente isso. Nós somos uma igreja que está no mundo, então vamos ser uma igreja servidora, uma igreja que dialoga com o mundo, que está presente no mundo. Bom, dialogar com o mundo não significa dizer sim a tudo aquilo que está sendo apresentado. Ninguém quer, mesmo quem não é cristão, né? Sabe que nem tudo aquilo que está ali é melhor para a gente. Então, ter o discernimento necessário para poder saber, isso sim, isso é bom, isso é do Evangelho, isso me faz ser feliz, isso não. Então, ter a coragem também de tomar as decisões e os caminhos corretos. A igreja acredita que a fé precisa ser a minha fé e a nossa fé ao mesmo tempo. Não basta só termos sido batizados, termos o vínculo com a igreja, que é um vínculo jurídico mais do que outra, mas sentir interiormente que eu sou acolhido, que aqui é meu lugar, que aqui tem pessoas que comigo partilham a mesma fé e que celebram junto comigo e que por isso daqui eu parto para fazer o bem. Então, esse é o caminho que nós compreendemos hoje. Por isso se propõe, e esse é um desafio que temos hoje para realizar como igreja, pequenas comunidades. O que é uma comunidade cristã dentro de um universo de 1000 pessoas? As pessoas nem sempre se conhecem. Então, comunidades menores, grupos que se encontram, que se conhecem. Daqui a pouco tem um do grupo que está passando por um momento difícil. A quem ele vai recorrer? Tenho pessoas aí conhecidas. Essas são a minha referência primeira. É isso que nós acreditamos. Pequeninos grupos, pequeninas comunidades. Uma coisa que se observa nos dias de hoje, bispo, é que essa correria da vida moderna tem feito com que as pessoas se falem menos e se vejam muito menos, né? O falar pessoalmente, porque o falar pela rede social muitas vezes não traduz a fidelidade de uma amizade, né? Sim. Então, eu queria lhe perguntar se o senhor acredita que toda essa correria e essa modernidade atrapalha um pouco, porque há décadas atrás a gente tinha, assim, amigos se visitando finais de semana, amigos se procurando durante a semana, e hoje as pessoas atribuem muito esse não procurar, esse não conversar, em função da sua rotina, né, de trabalho e dessa correria do dia a dia. Eu acredito que não devamos, vou usar a palavra, exorcizar isso, aquilo tudo que a modernidade nos apresentou. Que bom que temos as redes sociais. Sim. E quantas pessoas conseguem ter esse vínculo? Só através das redes sociais? Ou também por meio das redes sociais. Eu acredito nisso. Mas, por outro lado, não basta. Sim. Né? Então, não é ou, é e. Então, é importante, sim, termos esses meios, mas nada substitui o encontro. Por isso nós acreditamos que, por exemplo, a acolhida, o saber ouvir, isso é próprio de quem é pastor, por exemplo. De quem tem a missão de estar à frente, que vale para os padres, vale para o bispo, vale para os religiosos, vale para os líderes de nossas comunidades. Sim. Saber acolher, saber ouvir, respeitar as pessoas. Quando as pessoas são acolhidas e ouvidas, elas se sentem importantes. Claro. E claro que o corre-corre da nossa vida e das pessoas, com facilidade, faz esquecer algumas coisas. E que pena que, de repente, depois, só no momento mais difícil é que
cai a ficha, né? Poxa, mas eu vivi 10 anos, 20 anos trabalhando, me esforçando, conseguindo. Não são coisas ruins, mas é preciso ter bem presente que não bastam somente a atividade profissional, aquele corre-corre do dia a dia da vida, porque isso sim é bom e importante, ninguém diz que não é, mas cuidado, alto lá, porque daqui a pouco vai lhe faltar algo que é bastante importante da sua vida. O senhor acredita em felicidade sem fé? Porque a gente percebe assim, ó, que as pessoas, todo mundo passa por problemas ao longo da vida. Em determinados momentos, muitas vezes a gente percebe isso em pessoas que não têm a sua fé, passam por algum problema e a primeira coisa que acontece é elas rezarem, elas orarem, elas pedirem a ajuda de Deus para que elas possam, né, estar melhor, mais tranquila e resolver seus problemas. E eu acho que isso demonstra um pouco que as pessoas não estão, né, talvez por essa correria do dia a dia, não parem e não se atentem para a sua fé. Exato. Não posso dizer de que quem não tem fé não seja feliz, né? Até porque a opção por uma vida sem uma expressão religiosa, entendendo a fé assim, ela é um direito que muitas pessoas têm. E não sou eu que vou dizer você não é feliz. Né? Mas eu digo a partir da experiência que nós temos, de que a fé ela traz elementos que ajudam a gente a viver. Como padre, nos anos que eu trabalhei em paróquia, sobretudo, eu pude experimentar algumas coisas que essas eu guardo e não vou esquecer. Por exemplo, assim, no momento da perda de alguém muito próximo, é bem diferente quem tem fé e de quem não tem fé. Porque quem tem fé consegue enxergar um além, consegue encontrar ali uma força, uma luz. Não é que a pessoa vai voltar a viver, não é. Mas ele consegue enxergar, tem um horizonte um pouquinho maior. Né? Cada ciência, cada saber tem o seu específico. E a fé consegue fazer a pessoa ter um horizonte maior. Isto é, ela traz esperança. E sem esperança, gente, o que dizemos? Esperança é o último que morre, né? Sim. Sem esperança nós não vivemos. Então, a fé, sim, é um componente da felicidade. E ela ajuda muito a vida. Me diz uma coisa, bispo, vamos falar um pouco do Papa Francisco, nosso querido e simpático Papa. O Papa, desde que foi ordenado, vem fazendo algumas declarações que a gente pode considerar um pouco polêmicas. Uma delas diz referência ao planejamento familiar, onde o Papa pediu aos católicos que não façam filhos como coelhos e que a Igreja continue, que mesmo assim ele colocou a posição dele, que a Igreja continua a condenar os contraceptivos, mas de uma forma mais aceitativa, digamos assim. Queria que o senhor me falasse sobre esse posicionamento do Papa Francisco, que também fez alguns posicionamentos a respeito de relacionamentos gays, né? E eu acredito que com isso, com essa abertura de diálogo, o Papa também venha quebrando alguns tabus, né? E falando sobre assuntos que antes a Igreja Católica não falava. Esse modo do Papa se expressar, eu compreendo assim, naquela lógica que é bem própria dele. O Papa Francisco, ele vem de onde? Ele vem, primeiro, da América Latina. Segundo, ele foi pastor. E ele dizia mesmo que ele andava pelas ruas e que ele era uma pessoa que estava próximo das pessoas. Então, quem tem esta visão de mundo se comunica também de uma maneira mais simples. Sim. E quando ele usa expressões assim, é o desejo que ele tem de se fazer entender, de se fazer próximo. E quando as pessoas escutam desta maneira, então eu sou compreendido também. Então eu entendo desta maneira as expressões que às vezes até de certo modo nos chocam. Opa, um Papa ele falou assim, né? Sim. Bom, e no que se refere ao conteúdo dessas falas, então, recordando essa do planejamento familiar, claro que o Papa, você já disse, né, o que ele quis dizer, que seja com responsabilidade Claro. a vida familiar, porque é preciso de verdade os casais, quem sou eu, o bispo, dizer, os casais sabem disso, né?
eles planejam, né? Os Claro. filhos que conseguem depois educar, criar tudo isso. No que se refere aos contraceptivos, por exemplo, bem como também a outros assuntos relativos à moral familiar, é bem interessante a abertura que ele deu para que esses assuntos sejam discutidos. Recordemos que no ano passado, em 2014, em outubro, houve o primeiro momento, a primeira parte do Sínodo sobre a família. E quando começou o Sínodo, então no discurso inaugural ele disse assim, para os cardeais, os bispos, os peritos lá que estavam lá presentes, disse, vamos se escutar um ao outro sem reprimendas. Isto é, que ninguém tenha medo de expressar as suas opiniões. E vocês acompanharam, eu acompanhei, como as opiniões foram diversas. Então não há consenso sobre esses pontos. Tanto que no final do sínodo, da primeira parte do sínodo, então foi enviado às paróquias e dioceses do mundo inteiro algumas questões exatamente para que fosse discutido nas comunidades e paróquias, depois agora reenviados a Roma, aquilo que a igreja, os cristãos do mundo pensam sobre isso, como compreendem, que tipo de argumentação fazem sobre essas questões que são questões controversas, né? Eu vejo que esse modo de poder abordar esses assuntos, ele é muito benéfico, porque ele ajuda as pessoas a se sentirem protagonistas. Eu também fui ouvido. Poderei até não ser depois contemplado em minha posição, mas eu tive a oportunidade de dizer a minha palavra, né? E agora em outubro, então, se fará a conclusão do sínodo, recolhendo isso tudo que no mundo inteiro foi apresentado, que está sendo, aliás, nesses dias, são os últimos dias em que nas comunidades estão sendo realizados esses debates sobre esses assuntos. Bom, sim, depois sobre outros assuntos que ele se pronunciou, eu vejo assim, em tudo a caridade. Em tudo significa o quê? Que se em algum momento é preciso que eu diga, esse teu caminho não é o melhor caminho. Tem muitas maneiras de dizer. Tem muitos modos de poder abordar. Um é ser frio e calculista e legalista. Outro é sempre ser acolhedor. O modo como o Papa vem abordando essas questões revela, sobretudo, que ele deseja que a igreja seja uma igreja sempre muito respeitosa para as pessoas. Porque, não obstante tudo aquilo que uma pessoa possa viver, ou até coisas que de repente nem se concorde, de qualquer maneira é uma pessoa com sua dignidade, que precisa ser acolhida, que precisa ser usada de misericórdia e sempre, sempre a caridade com todas as pessoas. Eu creio que isto ele vem demonstrando e pedindo para nós como cristãos. Sim. Bispo, eu queria falar com o senhor a respeito das missas que estão sendo feitas agora. Algumas um pouco diferentes. Nas últimas décadas, alguns padres da Igreja Católica inovaram na sua forma de fazer a missa, né? Quem foi o desbravador de tudo isso foi o padre Marcelo Rossi. Hoje nós temos também o padre Alessandro Campos, que é considerado padre sertanejo, Fábio de Mello, Reginaldo Manzotti, que vem mostrando uma nova forma de se comunicar com os fiéis. Como é que o senhor visualiza essa missa um pouco mais animada junto aos fiéis? A evangelização tem muitas maneiras de se expressar. Então, na igreja, sempre os diversos carismas, os diversos dons, sempre foram acolhidos e, quando necessário, também foram disciplinados. Né? No caso aqui desse tipo de evangelização, eu diria esta palavra, ele tem o seu lugar. Então, eu não posso dizer que não seja bom aquilo que um padre desses realiza, né? Porque são tantas pessoas que acompanham, que também crescem na sua fé. Tem também os seus lados menos bons. É claro que ninguém pode viver de uma missa, de um show. Um show é importante, tá bom. Então, tem um caminho evangelizador, tem um caminho do dia a dia da vida, e tem um momento que se expressa também na festa, na alegria, na multidão.
E isso tem o seu lugar também. Então, eles também têm o seu lugar. Talvez um ponto que é menos bom é quando existe o show, existe a palestra, existe a comunicação com as pessoas. Isso é uma coisa. Outra coisa é a missa. Né? Por quê? Porque a missa tem as suas características próprias. Claro. Né? E então ali está um ponto controverso, de que nem sempre é tão pacífico. Né? Então, a missa como tal é algo porque ela tem o seu ritmo, ela tem o seu sentido. O que talvez algumas pessoas expressam quando dizem assim, que bom que veio um padre que agora ele reza a missa diferente. Elas expressam o quê? Expressam que não tiveram a possibilidade, e a culpa talvez não seja delas, mas seja de nós, não tiveram a possibilidade de compreender o sentido profundo de cada momento que é celebrado. Bom, então, é óbvio que quando participam de um momento desse, mais alegre, mais festivo, mais com as pessoas assim mais à vontade, se sentem melhor. Então, como eu digo, uma coisa é o show, louvado seja Deus. Que bom que tem pessoas que têm esse dom, que se comunicam bem, que têm uma presença na mídia, que fazem bem às pessoas. Outra coisa é a celebração eucarística. Ela tem o seu ar de mistério, de recolhimento, é diferente. São duas coisas que se completam, mas se distinguem. Sim. O senhor acredita que essas missas um pouco mais festivas, vamos dizer assim, atraem mais os jovens para dentro da igreja? Talvez esse perfil desses padres hoje venha mudando para atrair mais os jovens, porque sempre foi, não acho que a gente não pode dizer um problema, mas eu acho que a Igreja Católica sempre teve uma certa dificuldade, né, nesses últimos tempos para trazer o jovem para dentro da igreja. Né? Que questões que o senhor acredita que tenham afastado esses jovens, né? E como trabalhar para buscar esses jovens? Né? A gente teve a Jornada da Juventude, né? Que reuniu um público fantástico, né? Onde muitos jovens estiveram presentes e que vem mostrando que a igreja vem conseguindo fazer esse resgate. Né? Então, quando nós olhamos ao público que está nesses encontros, nesses shows, nós vamos encontrar pessoas de diferentes idades. Sim. Né? Então, também jovens, graças a Deus. Que bom. Então, se ajuda para que esses jovens, acredito que para muitos ajuda, louvado seja Deus, que bom. Que bom, tem um caminho aberto aí que possibilita que eles estejam mais próximos, que eles se encontrem como pessoas. Né? É isso que vai solucionar a evangelização da juventude? Claro que não. Claro que não. Os caminhos da evangelização da juventude, eles passam por outros modos, aquele do nuclear, aquele do grupo mais próximo. Então temos diferentes caminhos, inclusive aqui na Diocese de Cruz Alta, aquele da Pastoral da Juventude, aquele dos movimentos que trabalham com jovens. Então ali é que eles se encontram. Todos se encontram ali? Nem todos conseguem, né? Porém, eu acho que o bonito é isso, os que conseguem encontrar ali um sentido, eles dão um testemunho bonito. E é importante que os outros jovens também se questionem assim, mas por que aquele outro lá, ele não deixou de ser jovem por estar naquele grupo e por estar participando da igreja? Né? Aliás, ele vive feliz como tal e ele se sente que tem uma missão bonita a realizar. Então acreditamos que esse é o caminho, né? Mas permanece sempre um desafio e uma pergunta, sim. Não temos receitas prontas, não. Sim. Tem que ir trabalhando e testando e vendo o que dá certo, o que não dá e se adaptando conforme as situações. Exatamente. Dom Adelar, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Sala de Estar. Antes da gente encerrar, eu queria lhe deixar uma câmera à disposição para que o senhor pudesse passar uma mensagem para os nossos telespectadores aqui da Unicruz TV e para a nossa comunidade aqui de Cruz Alta. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição, sempre que quiserem, sempre que for oportuno,
para poder me comunicar com vocês, queridos telespectadores. E aproveito para dizer muito obrigado, porque eu dizia bem no início da entrevista quanto é bonito e importante sentir-se bem, sentir-se acolhido. E é isso que eu me sinto. Eu desejo que nós possamos juntos, como comunidade de fé, falo aqui aos católicos especialmente, mas a toda a sociedade, que nós possamos caminhar juntos nesse tempo que está iniciando da minha presença aqui na Diocese de Cruz Alta. Tenho alegria de poder estar aqui com vocês. Bato a porta das vossas casas para poder caminhar com vocês, ser um com vocês, estar junto com vocês. Meu abraço a todos. Obrigada, seja então muito bem-vindo e muito bem acolhido Obrigado. por nós também. Foi uma satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. A gente vai colocar o telefone da Diocese de Cruz Alta aí no vídeo, caso vocês queiram entrar em contato. O Sala de Estar de hoje fica por aqui, na próxima semana eu volto. Tchau, tchau.